Justiça de Cajamar anula a confissão de Michael na delegacia. E agora, como fica o caso Vitória? O réu Michael vai ser solto? Será que vai ser mais um caso de impunidade? Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde uma adolescente foi morta em Cajamar e muitas dúvidas sobre o caso surgiram. O advogado de Michael, o Dr. Arthur Novaes, comemorou a anulação da confissão do seu cliente. A ação da confissão, ou melhor dizendo, pseudo-confissão de Michael, apenas comprova o que a defesa vem alegando desde março e que também consta na carta de Michael, que ele teria sido não apenas ameaçado e coagido por autoridades policiais, senão também por políticos locais, o que denota uma total e indevida interferência política nas investigações. Vitória Regina de Souza, de apenas 17 anos, desapareceu em 26 de fevereiro de 2025, após ela sair do trabalho em um shopping em Cajamar. Ela foi vista pela última vez em um ponto de ônibus. Em 5 de março de 2025, os cães farejadores da Guarda Municipal lá de Cajamar encontraram o cadáver de Vitória, que estava nu, com a cabeça raspada e machucada. O cadáver foi localizado numa área de mata fechada naquela região. A vítima foi reconhecida por familiares que identificaram as tatuagens e piercing que ela usava. O corpo de Vitória foi encontrado em uma área de mata na zona rural de Cajamar, a 5 km de distância da residência onde ela morava, no bairro de Ponunduva. O único suspeito pela morte de Vitória chama-se Michael e ele confessou o crime no dia 17 de março de 2025, lá na delegacia de Cajamar, onde estava cumprindo prisão provisória. Ele disse que agiu sozinho. Mas no dia 30 de outubro de 2025, o juiz criminal responsável pelo caso, o Dr. Marcelo Henrique Mariano, que é da comarca de Cajamar, anulou a confissão que havia sido feita por Michael na delegacia. O magistrado ainda proibiu a sua exibição ou qualquer menção ao seu conteúdo durante as sessões do Tribunal do Júri para evitar indevida influência no convencimento dos jurados. Deixa eu explicar melhor para você, vamos lá. Com essa decisão que acaba de sair, a confissão de Michael foi jogada no lixo, ou seja, não serve mais como prova nos autos. Gente, a verdade é uma só. Os advogados de Michael conseguiram uma enorme vitória no processo. Bom, a promotoria e nem os advogados assistentes de acusação poderão citar a confissão de Michael e nem mostrar vídeos dele confessando o assassinato na delegacia. Olha, para justificar essa nulidade, o juiz criminal, ele listou evidências de irregularidades no interrogatório extrajudicial do Michael lá na delegacia. E o juiz disse o seguinte, que o fato do depoimento do Michael ter sido tomado à noite e também a presença de cortes no arquivo de vídeos da oitiva dele, o que impossibilitou a verificação da cronologia da gravação. Além disso, segundo a decisão judicial, o policial ouvido em juízo afirmou que o acusado manifestou o desejo de permanecer em silêncio em determinado momento lá na delegacia. Bom, diante disso, de acordo com o juiz, a oitiva deveria ter sido imediatamente encerrada, não podendo prosseguir. Um outro ponto que o juiz criminal levou em consideração é que o interrogatório de Michael teria sido realizado na presença de pessoas alheias à Polícia Civil, o que tornaria viciada a sua oitiva. O doutor Arthur Novaes, advogado que defende Michael, comemorou a anulação e questionou as investigações policiais. Segundo o advogado, houve manipulações indevidas dos aparelhos celulares do acusado dentro do distrito policial. Como que um aparelho dentro de uma delegacia é manipulado e arquivos e fotos são inseridos nele? O advogado Arthur Novaes diz ainda que existem inconsistências nas perícias realizadas no local, onde supostamente foram encontradas manchas de sangue pertencentes à vítima Vitória. Outro ponto que chama muito atenção é a parte da perícia. Não há sequer uma mancha de sangue de Vitória no carro de Michael.
E a mancha de sangue que eles dizem ter encontrado em sua casa e que pertenceria a ela, só foi encontrado numa segunda perícia. No dia 10, uma equipe de perícia se deslocou até a casa do Michael, aplicaram luminol por toda a casa e nada foi encontrado. Misteriosamente, altera-se a equipe de perícia e no dia 11 encontram uma mancha de sangue. Isso, aliado ao fato do aparelho do Michael ter sido manipulado ilegal e indevidamente dentro da delegacia, apenas comprova como as investigações foram conduzidas desde o início. Vamos ver o que pensa sobre a anulação da confissão o advogado criminalista, o Dr. Fábio Costa, que é assistente de acusação e foi contratado pela família de Vitória. Depois da audiência de instrução, debates e julgamento, audiência em que o Michael foi ouvido, abriu um prazo de 5 dias para que o Ministério Público, juntamente com nós, assistentes de acusação, apresentássemos a última acusação. E consequentemente, a defesa do Michael teria direito a apresentar a última defesa, e nessa defesa eles pedem que a confissão seja anulada, que seja invalidada a confissão feita por Michael na delegacia. O juiz entendeu naquele momento que ele precisaria de uma prova técnica para dar uma sentença de pronúncia, ou seja, para mandar Michael para o tribunal do júri. E naquele momento ele tinha, sim, o DNA do sangue da Vitória na casa de Michael. Então ele não necessitaria, não teria nenhum tipo de valor essa confissão. Então o juiz resolveu descartar essa confissão e ter como base somente a prova técnica, que é o DNA. E com base nessa prova técnica, Michael foi sim pronunciado para ser julgado no tribunal do júri. Mas será que essa anulação vai trazer prejuízo para a acusação? Essa anulação não traz qualquer prejuízo para a acusação, não traz qualquer prejuízo para o Ministério Público. Por quê? Porque a confissão do Michael na delegacia trouxe fatos e elementos que não corroboravam absolutamente em nada. Ele vinha na contramão de tudo aquilo que estava sendo investigado. Foi uma confissão montada, foi uma confissão que não condizia com a realidade de tudo que estava acontecendo, de tudo que tinha acontecido até aquele presente momento. Então, nós entendemos, e assim também o Ministério Público entende, que essa confissão não tem valor algum. E a anulação dessa confissão não nos traz nenhum prejuízo. As primeiras informações sobre a confissão de Michael surgiram durante a tarde, no dia 17 de março de 2025, quando boatos, eu me recordo bem, começaram a pipocar na imprensa que ele iria admitir o crime. Naquele momento, o relato de Michael ainda não havia sido formalizado no papel. Diante da suposta sinalização de que Michael pretendia confessar, a defesa foi chamada à delegacia para acompanhar o procedimento. Os advogados afirmaram que foram impedidos de conversar com o cliente e que Michael não havia confessado o delito. Gente, olha a confusão que aconteceu nessa época. Logo após a Polícia Civil divulgar o interrogatório de Michael confessando a morte de Vitória, ele passou a negar veementemente qualquer participação na morte da adolescente. Sou inocente de tudo isso, de todas as acusações. Em entrevista para o repórter Roberto Cabrini, da Record, Michael falou que a sua confissão na delegacia não teria validade e explicou os motivos, disse ele, abre aspas. Minha confissão foi baseada nos fatos que não só o delegado, mas como vários policiais investigadores me induziram naquele momento. O secretário de Segurança falou que a aposentadoria da minha mãe estaria garantida, que daria um vale-aluguel para ela. Se deu de alguma maneira, conforme viciada, ali mediante coação, sim, temos a possibilidade de anulação dessa confissão e ainda causa estranheza porque o ato ocorreu de madrugada e sem a presença dos advogados oficiais, conforme alega o próprio investigado. Deixa eu relembrar a sua memória, vamos lá. Depois de 2 dias da confissão na delegacia, os advogados de Michael foram conversar com o cliente na cela do distrito e gravaram vídeo onde ele desmentiu a confissão que ele deu ao delegado na frente de um advogado que assistiu tudo. Por volta de 10 horas, eles me chamaram lá em cima, na sala lá em cima, e falaram que a delegação ia de qualquer jeito, de qualquer jeito ele ia me
Aí pegou, falou que ia colocar minha mãe, falou que ia colocar que minha mãe ficou a cena do crime, falou que ia colocar minha esposa, ia colocar minha família toda, e se eu não ajudasse, se eu não cooperasse, ele ia colocar minha família toda. E aí eu peguei e inventei uma história e falei que foi eu, pra eles me levar. Foi entregar a minha família. Depois que a gente saiu, a gente veio, você não tinha interesse em falar com a polícia, Não, se vocês puxarem pela câmera que tem ali fora, eles foram lá me chamar, eu falei que não ia falar com eles, aí o policial falou assim, já que você não vai cooperar comigo, então você vai ficar no banheiro. Ele me colocou dentro do banheiro ali, sujo, podre ali, e falou que depois ia me puxar de novo. Quando foi umas 10 horas, 11 horas, eles me levaram lá em cima, e o delegado falou pra mim que ia, de qualquer jeito ele ia colocar que foi eu, ia colocar minha mãe, ia prender minha mãe, ia prender minha mulher. Você sabe qual delegado foi? Não sei o nome dele. A gente está do seu lado, vai buscar a melhor defesa possível. Se tiver que falar alguma coisa, você vai falar na nossa presença. Você pode pedir para que os advogados estejam presentes. Tá? Se eu quis ligar minha família, porque eles são... Você pode falar agora que sua família está segura, não tem como ligar nada à sua família. E isso aí é o que a gente pode dizer para você. O Estado é obrigado a garantir a segurança da sua família daqui para frente. Isso aí tem que levar para fazer isso agora. É a melhor coisa você ser transferido, porque a investigação está aqui. A transferência a gente já tinha tentado antes, pena que não conseguiu, mas agora a pressão que você pensou. Olha, pessoal, o processo virou uma confusão danada, pois em cada momento, Michael fala uma coisa diferente. Ele alega que não conhecia a Vitória. Por uma pessoa que eu não conheço. Mas veja que na confissão na delegacia, ele disse que conhecia a Vitória sim e tinha tido um certo relacionamento com ela. Quanto tempo, velho? 6 meses? Pode colocar 1 ano. 1 ano. Vou colocar 1 ano e meio. 1 ano e meio. Você já tá com a sua esposa? Já tá começando. Digo, Ué, você namorou com ela? Não, só não fiquei. Uma vez? Ficou com ela um tempo? Uma vez. Uma vez só? É, a gente fica uma vez. A gente conversou durante um tempo. Mas fica uma vez só. Tendo tido relação sexual com ela? Não? E para complicar, ele disse na confissão na delegacia que Vitória passou a chantageá-lo e seria isso o motivo da sua morte. Como já se relacionava com sua esposa, Vitória passou a tentar chantageá-la, é isso? O que ela pedia? Ela não tinha nada, na verdade. Ela falava que ia falar com a esposa. Ela foi que ameaçava? É. E ela insistiu nessa conversa muito tempo? Quanto tempo? Você se preocupava com isso? Você não me preocupava, sim. Por que você se preocupava? Me perder a esposa. Michael contou o que fez na noite em que Vitória desapareceu. Eu descansei, assisti um jogo de futebol. Depois desse momento, até então eu estava conversando com a minha namorada pelo celular. Depois disso, ela se despediu de mim porque eu iria dormir. Eu também fui dormir e acordei só no dia seguinte. Michael disse depois que o seu carro Corolla de cor prata não saiu da sua casa na data do desaparecimento de Vitória. O carro foi parado na frente da minha casa. O acusado da morte de Vitória explica por que ele saiu de casa onde morava. Já estava de mudança há mais de um mês, que até então eu morava sozinho, estava de mudança. Ele explica por que limpou tão bem a sua casa antes de sair dela. Acho que qualquer pessoa que tem uma casa alugada e que vai se mudar, preza pela limpeza para entregar a casa em devidas condições para o dono. Ele diz que foi ofendido e pressionado a confessar. Ofendendo, dizendo que de qualquer forma me imputaria o crime. Mas deixa eu explicar para você como ficou o processo depois da anulação da confissão de Michael. Apesar da anulação do interrogatório na polícia, Michael permanece preso preventivamente após um pedido de habeas corpus ser negado pela justiça. Mas tem uma informação que acho que você que me assiste não sabe. Num processo criminal, no Fórum de Cajamar, Michael participou de interrogatório, mas ele preferiu se manter em silêncio na frente do juiz. Espera um pouquinho, será que ele fez isso por estratégia de defesa dele? O que você acha? Na audiência de instrução, na audiência em que Michael teria a oportunidade de dar a sua versão, ele resolveu manter-se em silêncio. Foi sim uma estratégia de defesa, mas é algo que a lei permite. A lei não obriga a pessoa a responder sobre o fato criminoso.
há sim, no início da audiência, algumas perguntas que são obrigatórias, algumas perguntas que ele tem que responder, perguntas de cunho pessoal. Agora, sobre o fato criminoso que está sendo imputado a ele tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. E uma estratégia da defesa, até porque ele não teria muito a dizer a não ser confessar. Então, a partir do momento que ele resolve não confessar o crime, estrategicamente a defesa pede para que ele fique em silêncio. Bem, se a confissão de Michael na polícia não tem mais valor, quais as provas que o colocam na cena do crime de morte de Vitória? A prova técnica que coloca a Michael na cena do crime, a prova técnica que nós temos para colocar Michael como réu nesse processo, para levá-lo a júri popular, para ser julgado por 7 pessoas da sociedade, é a prova técnica chamada DNA. Foi encontrado na casa do Michael manchas de sangue e essas manchas, elas foram periciadas e comprovadas que era da menina Vitória. Então, o que coloca Michael na cena do crime como autor é o DNA. Só para que você me entenda direitinho, Michael ainda continua preso preventivamente, aguardando o julgamento que deve ocorrer pelo Tribunal do Júri. Mas qual será a previsão? Ainda não há uma data prevista para acontecer o julgamento do Michael, porque uma vez ele sendo pronunciado, uma vez que nós já temos uma sentença chamada sentença de pronúncia que vai conduzir Michael ao júri popular, a defesa entra com um recurso chamado recurso em sentido estrito e esse recurso para completamente o processo. Então, somente após o julgamento desse recurso é que vai ser definida uma data para Michael ir a júri popular. Mas agora que os advogados de Michael conseguiram arrancar dos autos a confissão do cliente, será que é possível livrar o acusado do julgamento? Eu acho muito pouco provável, ante as provas que nós temos, ante a prova técnica fundamental para a decisão de pronúncia, uma prova fatal que colocou o Michael no banco dos réus, no tribunal do júri. Eu acho muito difícil a defesa com esse recurso, que é um recurso em sentido estrito, que nós chamamos de rese, é um recurso que é remetido para o tribunal. Eu acho muito difícil vir uma decisão desfavorável, uma decisão contrária à decisão que nós já temos de pronúncia. Ou seja, é praticamente certo que essa decisão virá, que Michael tem que ir a júri popular. E tem mais uma bomba que pouca gente está sabendo. Os advogados de Michael estão dizendo que a Polícia Civil mexeu no celular de Michael indevidamente após a apreensão. E aí, fotos de Vitória teriam sido inseridas. Isso corresponde com a verdade, Dr. Fábio Costa? Completamente inverídica, muitas inverdades, principalmente nesse ponto, em dizer que a polícia mexeu no celular do Michael, colocou no celular do Michael algumas fotos. Isso não é verdade. Comprovadamente, nós temos a extração dos dados do aparelho celular de Michael e aí sim tem a comprovação de tudo aquilo que está no processo, mas essa é uma alegação da defesa que tende nesse momento tirar um pouco do foco a questão de tudo aquilo que foi encontrado no celular do Michael. Então, isso não é verdade. Os advogados de defesa levantam dúvida na perícia que achou sangue de Vitória na casa de Michael. A defesa tem razão ou não? A perícia foi bem feita ou não? A defesa de Michael questiona demais o sangue encontrado na casa como sendo da Vitória. Vale lembrar que esse laudo pericial, essa perícia, é algo completamente fora do processo. Não é nada determinado pelo Ministério Público ou pela defesa, é a Polícia Científica do Estado de São Paulo, uma das mais respeitadas do Brasil, que esteve no local, fez a perícia, encontrou a mancha de sangue e após uma perícia muito bem feita, veio um laudo dizendo é o sangue da Vitória. Então não há qualquer dúvida para se levantar em relação a isso. Principalmente é a prova técnica, é a prova cabal e fatal que nós temos, que colocou o Michael no tribunal do júri, que colocou o Michael no banco dos réus para ser julgado pelo povo. Olha, se você está gostando das histórias policiais aqui do canal e também você quer ser policial, então eu preciso te apresentar o Instituto Oliver, que é a maior escola preparatória para concursos policiais em todo o Brasil.
Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do professor Oliver já passaram no concurso para PM, Polícia Civil, Polícia Federal, GCM e muito mais. E olha, além dos cursos preparatórios para você passar em concurso para a polícia, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos pós-graduação e também o EJA, para quem está precisando concluir os seus estudos. Então, para realizar o seu sonho, acesse o site ou escaneie o QR Code aqui na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. Olha, aí tem mais, presta atenção. Algumas pessoas estão falando na internet que o secretário municipal de segurança precisa ser investigado e tem gente que ainda ventila possível participação dele. Existe algo de concreto contra o secretário ou isso é apenas fofoca na internet ou fake news? Não há qualquer indício ou qualquer comprovação do envolvimento do secretário de Segurança Pública de Cajamar nesse caso. Agora, nós não descartamos em hipótese alguma que todas as pessoas sejam investigadas, seja ela secretário de Segurança Pública, seja ela prefeito, pessoas ligadas ao judiciário, não importa. O que a família quer e busca nesse momento é justiça. Então, nesse momento, repito, não tem qualquer indício de que tenha a participação do secretário de Segurança Pública. Eu, particularmente, acho que não. Tudo leva a crer que não. Agora, quem vai dizer se tem algum tipo de envolvimento ou não é a delegacia na pessoa do delegado Dr. Fábio Lopes Senac, que preside as investigações, não só na questão da autoria, mas também num segundo inquérito aberto que apura a participação de uma ou mais pessoas no crime de ocultação de cadáver. Olha, pelo que você acaba de ver, a minha equipe de investigação está atenta a todos os passos sobre o caso Vitória. Tão logo a gente consiga mais informações, eu estarei criando um novo vídeo aqui no canal para te manter informado em primeira mão. Mas agora eu quero saber de você o seguinte: a anulação da confissão enfraqueceu as provas contra Michael ou não? Você acredita que o Michael é o autor da morte de Vitória ou não? Você acredita que Vitória foi morta por uma pessoa apenas ou teve participação de mais pessoas? Olha, estou esperando ansioso o seu comentário. Mas tem mais um detalhe importante ainda. Dá uma força pra gente. Se você está gostando aqui do nosso canal, é muito fácil. É só você se inscrever agora mesmo. E aproveita também e dá um like, ativa o sininho de notificação e encaminha este vídeo novo para seus amigos que gostam de consumir True Crimes com riqueza de detalhes.